Olá meus amigos, meu nome é Marco. Hoje eu vou explicar em detalhe o funcionamento da fonte das placas Electrolux e como é facinho fazer R$ 200 por dia de lucro limpinho só consertando essas fontes. Te interessa? Então se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa teu like e me acompanha nesse vídeo. Mas espera aí, você não acha que Electrolux já é um assunto muito manjado? Bom, nem sempre. Frequentemente recebo aqui na minha oficina placas que não deram conserto, ou pior, que deram conserto, foram para a casa do cliente e depois de um tempinho voltaram com o mesmo problema. Além disso, essas placas vêm equipadas com a mesma fonte desde a década dos 90, até praticamente agora que saíram de linha. E essa tipologia de fonte, ela é uma fonte chaveada do tipo FST, como é conhecida pelos técnicos, ou fonte sem transformador. E essa fonte é tão básica que se a gente entender bem o funcionamento dela, vai ser muito fácil entender o funcionamento de outras muitas fontes, de muitos equipamentos, como por exemplo a nova linha Brastemp, Colormac, geladeiras Brastemp e Consul, que tem basicamente a mesma fonte. Agora que a gente já entendeu a importância de estudar o funcionamento desse tipo de fontes, nós vamos ver especificamente como é o formato dela nesse desenho que eu fiz aqui. Eu já quero adiantar que o LNK e o microcontrolador, eles não têm nesse desenho não tem a pinagem certa, porque o simulador que eu tenho instalado, ele não tem os componentes específicos, né, para simular aqui o LNK, mas eu fiz rapidinho para explicar melhor o funcionamento dessa fonte. Então aqui a corrente vai entrar por aqui, 220 volts. Esse aqui é o pino AC1, esse aqui é o pino AC2, né? Se a gente tiver nessa placa aqui, ela vem indicada, esses pinos vêm indicados na serigrafia da placa. Mas se a gente em uma outra placa, de repente tiver dúvidas, é só procurar esse varistor aqui, né? Esse varistor, ele está sempre atravessando as duas linhas de entrada AC, e nós vamos ver agora por quê, tá? Aqui na entrada tem outros componentes, tem capacitor X1 tal, que é a parte de filtragem de saída para não para a fonte não passar ruído para a rede e tal. A gente vai prescindir disso tudo só para deixar aqui o mais importante, para entender melhor como funciona essa fonte. Essa fonte vai passar por um PTC. Nós sabemos que o PTC ele é um resistor variável, né? Que no começo a resistência dele é muito baixa, então a corrente passa por ele, né? Uma face da corrente alternada passa por ele, né? Mas se ele tiver um curto em qualquer lugar aqui e levantar essa corrente por cima do que o fabricante estabelece, o que vai acontecer com esse PTC? Ele vai aquecer, né, até um ponto em que essa resistência vai variar, e ela vai variar para cima, ela vai aumentar tanto que vai ficar aberto aqui. Isso aqui seria como uma espécie de fusível, que ele automaticamente, quando ele recuperar a sua temperatura normal, ele fecharia de novo. Então, nesse caso da Electrolux, a gente não precisa trocar fusível nem nada disso, né? Mas aqui perfeitamente poderia ir o fusível, né? Que a hora que levantar uma corrente em qualquer parte do sistema, o fusível ele abriria, né? Em conjunto com esse PTC, nós temos o varistor, né? O que é o varistor? Ele é também um resistor variável, né? Cada varistor tem uma corrente que ele deixa passar por aqui sem variar sua resistência. O varistor de início ele tem uma resistência muito alta, né? Na casa dos mega ohms. Então a corrente que passa pelos terminais dele é muito, mas muito baixinho.
Então não permite ter um curto-circuito entre as duas linhas. Por isso que ele pode, né, ficar entre as duas linhas de AC. E para que está esse varistor aqui? Ele trabalha em conjunto com o PTC, porque se estiver em curto qualquer outra parte do sistema, ele vai se colocar em curto, né? É um componente de ação rápida, ele vai se colocar em curto, né? Fazendo com que o PTC abra, interrompendo a passagem de corrente pelo sistema todo e protegendo os outros componentes do sistema. Então, essa aqui é a primeira parte, que seria a proteção, né? Aí nós passaríamos para a retificação, tá? A retificação pode ser de onda completa ou de meia onda, como é o caso aqui dessa nossa placa Electrolux. Como tem um diodo só, essa retificação que é feita aqui é de meia onda. Para entender melhor o que é o estágio de retificação da fonte chaveada, é bom consultar alguns canais aqui no YouTube que tem muita informação gratuita, né? Entre eles tem o Wagner Rambo, né? WR Kit, ou Electronics, Luiz Carlos Burgos, que tem excelentes informações a respeito de ponte retificadora, capacitores de filtro. Tudo isso aí você pode pegar no YouTube de graça, tá? Isso que eu estou falando são coisas de graça. Se você decidir aprofundar nesse tipo de conhecimento, esses canais ajudam muito. Tem o Instrutiva também, né? Do professor Celso, né? Que é excelente, ele é muito didático, né? E tem muito conteúdo que é gratuito. Beleza, então nós vamos passar aqui pelo retificador de meia onda e nossa corrente vai acabar nesses capacitores, que são o seguinte estágio da fonte chaveada, que seria a filtragem, né? O que quer dizer a filtragem? Bom, essa corrente passa aqui, ela fica pulsante. A hora que nós conectamos esses retificadores, o que vai acontecer? Essa corrente vai ficar linear, né? Limpinha, para entrar aqui no pino source do LNK. Esse pino source vai pegar essa corrente e vai chavear, né, em cima dessa outra polaridade aqui em cima, por meio dos pinos de dreno. E o que é chavear? É abrir e fechar o contato milhares de vezes por segundo. No caso do LNK, se não me engano, deve estar na faixa dos 66 kHz. Quer dizer que 66 mil vezes por segundo o LNK chaveia em cima dessa outra aqui, tá? E o que acontece? Qual que é o resultado? O resultado é uma inversão do sentido da corrente, né? Nós vamos ter uma redução e uma inversão do sentido da corrente. Tanto é que esse diodo que nós estamos vendo aqui, esse D2, tá? Ele está virado, né? Ele está polarizado inversamente com o catodo para o lado do LNK, né? E a gente pode até medir com o multímetro a partir daqui, desse ponto, atravessando esse diodo, nós vamos ter menos 12 volts. E o que vai acontecer? Ele vai ser direcionado para esse componente aqui, que é o 7905. O 7905, ele é um regulador de tensão linear. Ele tem seu pino 1 como pino comum. Seu pino 2 como pino de entrada. E seu pino 3 como pino de saída, que vai receber até menos 30 volts no pino de entrada, e ele vai nos entregar sempre menos 5 volts no pino de saída. Então, o que quer dizer aqui? Que entre esse ponto e esse outro ponto, neste capacitor, nós vamos ter uma diferença de potencial de menos 5 volts. E menos 5 volts é uma diferença de potencial que nós conseguimos usar perfeitamente para energizar nosso microcontrolador. Então é assim
que funciona essa fonte das placas Electrolux. Bom, então concluímos a parte teórica. Já sabemos que esses dois pinos são a entrada de energia, sendo 110 ou 220. Lembrando que essa placa tem um jumper, né? Que a fonte está nessa linha, essa linha inteira, começando nos pinos de entrada, e a fonte propriamente dita, ela culmina nesse 7905 que nós já vimos ali como é que funciona. Esse teste nós vamos fazer agora na bancada, mas a gente pode fazer também na casa do cliente. Como é que é feito? Tá, é simplesmente ligar a máquina na tomada, né? Ela vai aquecer rapidamente esse PTC, que é esse componente marronzinho que está aqui. Às vezes ele tem mais um cobertor de silicone, né? Como nessa placa aqui, tá vendo? Pode retirar essa proteção de silicone, né? E desligamos a tomada. E sem a máquina estar ligada na tomada, a gente aproxima o dedo, mas tem que ter cuidado, porque isso aqui aquecer muito rápido, pode chegar a queimar, né? E a causar um ferimento no dedo, tá? Então aproxima o dedo, se ele aqueceu, então você pode ter certeza que o problema está na fonte. Se a fonte, nós já vimos que a fonte está com problema, mas a gente quer ver também se vale a pena ou não vale a pena esse conserto. Como é que nós fazemos? Nós podemos fazer isso antes ainda de chegar na bancada com a placa, tá? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o nosso multímetro na escala de VIP, né? Para ver se esse microcontrolador aqui não está em curto. Nós vamos colocar o multímetro na escala de continuidade. Uma ponteira no pino 1 e outra ponteira no pino 3, tá? Para ter certeza que não deu nenhum problema, nós vamos fazer a mesma coisa entre o 2 e o 3, tá? Entre o 2 e o 3. É comum, é normal fazer o primeiro VIP aqui, tá? E depois parar, tá? Isso não quer dizer que a placa está em curto. Ela faz isso por quê? Porque um pouquinho mais para frente tem um capacitor e no começo do capacitor, a voltagem que vem pelo multímetro é um pouquinho baixa, então demora um pouquinho para encher o capacitor. No começo, todo capacitor é um curto, tá? Até encher seus terminais, né? Suas placas. E daí, então, faz esse VIP. Mas isso não quer dizer que o componente está em curto. Não estando em curto, o 7905, na linha de 0 com menos 5 ou 12 com menos 5, então nós podemos prosseguir. Nós podemos levar essa placa para a bancada, né? Se ele estivesse em curto, se a gente tivesse um curto, por exemplo, entre o pino 1 e o 3, entre o 2 e o 3, nós podemos desistir dessa placa. Cada vez mais acontece que queima esse microcontrolador que é o cérebro da placa. Bom, então a partir daqui o que todo mundo já sabe, vamos retirar o silicone com muito cuidado, colocar no suporte, vamos trocar o LNK, os capacitores, vamos conferir também o capacitor de bypass. Uma vez retirado o LNK, a gente mede na escala de VIP esse capacitor 103, é um capacitor cerâmico, ele pode ser substituído por um 103. E esse resistor de 1.2K também, que pode fazer não funcionar o LNK novo, se ele estiver aberto. Mas o mais importante é esse capacitor, que é o capacitor de bypass, tá? Se ele estiver em curto, ele volta o LNK novo em curto automaticamente, mesmo sendo ligado na lâmpada série. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse capacitor, porque ele queima bastante, né? E esse é um grande motivo de desistência dos técnicos de abandonar a placa
quando é simplesmente substituir esse capacitor e dá certo, tá bom? Agora vamos colocar o LNK, e aqui é uma coisa importante que eu quero ressaltar, é a importância da procedência dos componentes do componente que nós usamos, né, para fazer o conserto. A gente tem muito componente que é ruim, de segunda qualidade, terceira qualidade no mercado, né? Vem muito da China, de fábricas que são fabricantes de peças paralelas. A gente tem que manter um fornecedor de confiança e fica sempre com ele, tá? Aí é só fazer a solda, ligar na lâmpada série e finalizar o serviço. Pronto, é isso. Aqui a lâmpada série nem acendeu, então quer dizer que nós não temos nenhum tipo de curto. Nesse caso aqui, os dois capacitores e o LNK já foram suficientes para resolver o nosso problema. Espero que essa revisão das placas Electrolux tenha sido útil para você. Mas espera aí, ainda falta um aspecto para abordar, o aspecto da grana. Afinal, o título do vídeo era R$200 por dia só consertando placas, né? Mas, como eu disse mais cedo no vídeo, a Electrolux vem usando essas fontes nas suas placas desde os anos 90. Isso quer dizer que o mercado ainda está inundado dessas fontes, tanto o mercado de serviços como o mercado de compra e venda de usados. Tudo depende de qual que vai ser a estratégia que você vai usar para fazer dinheiro com esse conhecimento. No mercado de usados, tem 3 formas de ganhar dinheiro. Com serviços, isso quer dizer visitando o cliente na sua casa e fazendo serviços na máquina. Uma vez que você tem esse conhecimento, você pode incrementar outros serviços, gerando uma receita muito maior em cada caso. Tem também o mercado de compra e venda de máquinas usadas. Eu mesmo comecei minha oficina fazendo esses negócios de comprar e vender desde 2015. Foi o ano que eu larguei meu último emprego numa concessionária de carros para me dedicar exclusivamente ao conserto de máquinas. Já dá para entender que as placas Electrolux deram um pontapé inicial para eu vender inúmeras máquinas na internet. Por último, o mercado exclusivamente de placas. Eu garanto que é um mercado muito interessante. É claro que também precisa de uma estratégia. Vai depender da localização, dos contatos que você tenha com os técnicos que fazem visita, que prestam serviço para o cliente final e, finalmente, do conhecimento que você adquira para consertar todo tipo de placas. Afinal, já temos falado que tem placa Electrolux para todo mundo ganhar dinheiro. Basta uma boa estratégia de negócio, aprimorar os conhecimentos e, para isso, não tem melhor coisa que continuar assistindo nossos vídeos para ficar pro. Até mais!